Podemos nos acomodar, queridos irmãos, vocês aí em casa, podem sentar no sofá, na cadeira, no chão, onde você achar melhor, mas se coloque agora numa atitude de recepção da palavra de Deus, porque o Senhor hoje quer falar ao teu coração. Acredito que Ele já tenha falado com essas leituras, mas Ele quer adentrar como uma espada de dois gumes que penetra o mais profundo do nosso ser e separa o espírito da alma, entra no mais profundo de nós. Eu gostaria de hoje me focar sobretudo na primeira e na segunda leitura, para nós colocarmos dentro do nosso coração, a partir destas leituras, é o poder que tem o divino Espírito do Senhor, o poder que Deus tem e o poder pelo qual Deus age em cada um de nós. E as primeiras leituras, sobretudo a primeira e também a segunda, deixam muito claro isso. Diz assim: o meu povo, ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. E aqui vem a frase que é a mais forte e a mais significativa de todos: porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Ou seja, a palavra do Senhor, embebida da graça do Espírito Santo, ela é capaz de nos tirar da morte. E para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte, ela não é um estado físico. A morte, ela não é somente um ato da nossa carne, mas ela é um estado profundo de espírito. A morte para nós é o pecado. Quando nós rompemos com aquele que é a vida, como diz João no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todas as vezes que nós renegamos a pessoa de Jesus, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da vida, e por consequência estamos mortos. Ou seja, daqui vem a expressão zumbi. O que é um zumbi? É um morto-vivo. É um morto-vivo, é um morto que anda, é um morto que caminha. Entende? Você aparentemente tem vida, o coração bate, você respira, você caminha, você anda, mas no fundo, no profundo do seu ser, a vida está distante de você, porque você está longe daquele que te dá o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira paz profunda interior. E quem que é esse Espírito que dá vida? É o Espírito de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer que desde o princípio, o Espírito de Deus apairava sobre o mundo, sobre as águas. O Espírito de Deus já estava ali no mundo. E você percebe a ação do Espírito em cada momento fundamental da vida do ser humano e também da pessoa de Jesus. Se nós pegamos o Antigo Testamento, quando nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando a palavra diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, a partir da revelação cristológica, ou seja, a partir da pessoa de Cristo, nós ali vemos a manifestação da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito estava ali. Quando Deus falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, no princípio Deus disse: faça-se, e era feito. Mas quando foi para fazer aquela que seria a imagem e semelhança dele, entra o façamos. Ou seja, tudo para. Numa leitura exegética, tirando o conceito cristão,
e a leitura cristológica a partir do Cristo da Santíssima Trindade, os exegetas, as pessoas entendiam naquele tempo que esse façamos tinha o sentido de a milícia celeste, o céu para, os anjos para, a corte celeste para, tudo para a maior criação do universo, que é o ser humano, que é você, que está aí assistindo. Se você tem alguém do teu lado aí na tua casa, fala para ele aí, ó, você, não estou ouvindo, meu irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. Acredite nisso, viu, querido? Acredite nisso, viu, querido? Isso, você é a imagem e semelhança de Deus, você é a pessoa de Deus, você reflete a imagem de Deus. E depois, na segunda narração da criação, diz lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, que Deus, ele plasmou o homem da terra, moldou ele, modelou ele e insuflou nele o seu hálito de vida, a sua ruach, né? O ruá, o seu espírito, o seu sopro de vida. A partir daquele momento, o homem que era um ser moldado, é como se você pegasse uma boneca. Agora tem umas bonecas aí que parecem gente, parece de verdade, né? É incrível. Só que aquela bonequinha, coitada, ela não tem vida. Ela não tem o espírito que a anima, né? Ela não tem o Espírito Santo, ela não tem o Espírito que dá vida. Ela está lá, parada, parece até gente, parece até de verdade, mas não tem o Espírito. E a mesma coisa, o Senhor, ele moldou o homem, mas precisou do seu hálito de vida, que é o seu espírito, que é o seu espírito que faz renascer. E essa profecia de Ezequiel, ela mostra aqueles ossos retequidos, que é a imagem de Israel, o povo de Israel que estava desnorteado, o povo de Israel que tinha se redobrado novamente à escravidão, que tinha perdido o prumo, tinha perdido o caminho, tinha voltado para a vida das trevas, necessitou que a graça do Espírito Santo viesse novamente sobre aquele povo, para que aquele povo viesse a renascer. E o Espírito Santo, ele é o protagonista de toda a ação de Deus. Nas coisas mais importantes, o Espírito Santo está presente. Vamos analisar, por exemplo, Lucas no capítulo 1, no versículo 35, quando fala do concebimento de Jesus no seio da Virgem Maria. O que se fala lá? Alegra-te, Maria, o Senhor está contigo. Vim te trazer aqui uma boa notícia. Você vai ser a mãe do Salvador. E Maria coça a cabeça e fala, mas mas como assim? Como se fará isso? Eu não conheço o homem. Eu nunca tive uma relação íntima com alguém. Pode me explicar melhor como vai acontecer isso? E aí o anjo começa a relatar, começa a explicar, começa a detalhar como isso vai acontecer. Olha, vou te explicar. A sombra do Altíssimo te cobrirá, o Espírito Santo te envolverá com a tua sombra, com a sua graça. E o que vai nascer dele vem pela força do Espírito Santo. Vem pela força do Espírito Santo. E por isso que Maria Santíssima é chamada a esposa do Cristo, do Espírito Santo, desculpa. Por isso que Maria, mãe de Jesus Cristo, sim, mas esposa do Espírito Santo. E por isso que ela é chamada esposa do Espírito Santo. E a graça que vem, que gera a partir dela, é pela força do Espírito Santo, pela sombra do Espírito Santo que a envolve. Depois Maria, depois de ter se aberto a essa graça, dizendo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, naquele momento, aconteceu a fecundação. O espermatozoide de Deus se fecunda com o óvulo de Maria, e ali nasce, naquele momento, o verbo se faz carne, naquele momento Jesus se torna carne, Jesus se torna vida, e aqui começa o grande mistério da encarnação, que nós celebramos agora no anúncio do Senhor Jesus. E Maria, o que ela faz? O anjo
caguetou para ela, fez uma fofoquinha, falou: sabe, Isabel, a tua prima, aquela que era estéril, ela está no 6º mês, ou seja, falta só 3 meses para parir, né? E ela ficou sabendo, ela falou: vou dar uma mãozinha para ela, né? Sou novinha, né? Não sei como que é ser grávida, vou aproveitar que eu não estou com cólica ainda, vou aproveitar que eu não estou com as dores, com os sintomas da gravidez, vou dar uma ajudinha lá para ela. E sai correndo e vai nas montanhas. E quando ela chega, Isabel fala: quanta honra para mim receber a mãe do meu Senhor. E a palavra diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e João Batista no seio de Isabel pula de alegria. Naquele momento ele é batizado pelo Espírito, naquele momento ele é ungido, ele é unto pela graça de Deus, entende? O Espírito Santo coabita, o Espírito Santo deu a vida a ela. Como isso é bonito, como isso é forte, como isso é intenso. E não para por aqui. Nosso Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21 e 22, no seu batismo, enquanto ele orava, enquanto ele foi batizado, amanhã nós vamos aprofundar esse argumento no nosso domingo Belém especial, por isso fique ligado aí, né, no Facebook da Escola de Missão, também pelo YouTube. Talvez essa catequese vai ser pelo manual do evangelizador. Fique ligeiro, fique ligado, acompanhe conosco, porque amanhã nós vamos aprofundar esse aspecto do batismo de Jesus. Mas o fato é que Jesus, ele não tinha pecado. O batismo era para os pecadores, era para a remissão dos pecados. Mas naquele momento em que ele foi batizado, o céu se abre, o Espírito Santo toma forma corpórea, em forma de pomba. Ele é pleno do Espírito Santo, porque naquele momento está para iniciar a sua missão. Então o seu batismo traz para fora aquilo que é a efusão do Espírito Santo. Ele fica pleno, ele fica uno, ele é pronto para assumir a sua missão. Tanto que Jesus, quando ele vai fazer a sua primeira proclamação, seu primeiro anúncio na sinagoga, quando ele pega o rótulo, quando ele pega a palavra, ele diz lá em Lucas 4, a partir do versículo 1: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos e assim por diante. Entende? Esse Espírito, ele foi unto pela graça de Deus, ele foi unto pelo Espírito. E aí que a segunda leitura fala, né? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, ou seja, vivem como mortos. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Uma pessoa fala assim: eu gosto de Jesus, gosto de Deus Pai, mas eu não gosto dessa coisa de Espírito Santo, não gosto de repente de carismático, não gosto dessa coisa aí, muita bagunça, o Espírito Santo faz muito furdúncio, o Espírito Santo isso, eu não gosto desse tipo de espiritualidade, não. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E com isso eu não estou querendo dizer que o Espírito Santo age no meio da nossa bagunça, né, do nosso jeito, ou só na renovação carismática, ou só nas novas comunidades, como somos nós na Missão Belém, ou só age, sei lá, em outros movimentos, né, derivados, decorrentes da renovação. Não, o Espírito Santo, ele age na igreja. Vocês viram que lá desde o princípio do mundo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. O Espírito é aquele que sopra, o Espírito é aquele que suscita, o Espírito é aquele que manifesta todas as coisas na igreja. E isso aconteceu na vida de Cristo, no perspassar de toda a sua vida cristã. E aquele que vive em Cristo é cheio do Espírito Santo. E isso continua também na vida dos primeiros cristãos, queridos irmãos. Basta olhar os apóstolos. Todos fugiram. Todos fugiram. O único que ficou foi João, o discípulo amado, o mais novinho. Aquele que falou que não ia negar, negou. Um traiu. E os outros, ninguém sabe, ninguém viu, sumiu, entende? Desapareceram. Cadê?
ninguém sabe onde está, desapareceram. Mas o fato é que quando Jesus ressuscitou, e aqui entra no coração da liturgia de hoje, ele apareceu aos discípulos. Depois de 40 dias da sua ressurreição, ele subiu aos céus. E falou: olha, fica em casa aí, que nem nós somos convidados hoje. Fica em casa, né? Fica em casa, não sai de casa, por conta desse coronavírus. Naquele momento, era para eles ficarem em casa, não saírem de casa sem a força e sem a graça do Espírito Santo, porque poderia dar mal. E eu creio que esse momento que nós somos chamados a ficarmos confinados dentro da nossa casa também é para isso, para nos reabastecermos, nos enchermos do Espírito Santo, para quando sairmos, claro que nós já estamos evangelizando muito aqui pelas redes sociais, mas quando pudermos abraçar, beijar as pessoas, encontrar as pessoas, nós vamos impor as mãos, nós vamos fazer a graça acontecer. O Espírito Santo, ele vai agir de uma forma maravilhosa, tenha certeza disso, meu querido e minha querida. Deus está te confinando hoje em casa, para que você seja muito cheio, muito repleto, muito cheio do Espírito Santo, para que isso depois venha a transbordar na vida e nos corações de todos aqueles que passarem perto de você. E foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos, irmãos. Depois de Pentecostes, ninguém mais os segurou. Eles anunciaram, eles proclamaram, e a palavra foi se ramificando, e chegou em todos os cantos do mundo. Hoje não existe nenhum lugar no mundo que não tenha a presença da Igreja Católica, a presença da Igreja de Cristo, a presença de Deus. Um pouco como é esse coronavírus, que lá na aldeia da China foi se proliferando, está todo mundo com medo desse vírus. Oxalá, se nós fôssemos também assim, que as pessoas temessem a ficar perto de nós, se nós fôssemos realmente pessoas convincentes, que convertessem as pessoas, que as pessoas fossem infectadas por esse amor, por essa graça de Deus, se as pessoas fossem infectadas por essa esperança da vida eterna, como seria diferente, como as pessoas também viveriam esse momento com mais paz e com mais serenidade em seus corações, porque sabem que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, sabem que aqueles que estão em Cristo não morrem mais. Quem está em Cristo não morre, como diz aqui a palavra, né? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, o Espírito dele, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graça à justiça. Dá para entender, querido? Se o Espírito de Deus mora em nós, nós estamos vivificados, e a morte já não tem mais poder, a morte já não tem mais domínio sobre nós, a morte já não tem mais vez em nossas vidas.